Os que têm a sensibilidade e a frieza na hora de olhar o mundo serão os responsáveis pelos outros olhares. Os que nada temem serão responsáveis por corajosos e covardes. Ser a força, o amor, o poder, a sabedoria. E a luta pela liberdade só acabe quando ela for encontrada, para que a nossa poesia não seja mais escrita com sangue. Escravidão, liberdade, cidadania. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada abolindo a escravidão. Mas e as consequências disso? Os ex-escravos não receberam nenhum tipo de apoio para, como libertos, proverem a vida. Além disso, continuaram vistos como seres inferiores. Depois de mais de 300 anos de escravidão e um século de abolição, a situação dos negros e negras não se alterou. Estamos em 2020 e o racismo ainda é muito visível em nossa sociedade. Como ser um aliado na luta antirracista. Reconheça-se como parte do problema. Identifique e desconstrua o racismo. Consuma, apoie, compre e divulgue o trabalho de pessoas negras. Posicione-se em uma situação de racismo. Questione: onde estão as pessoas negras? Lute pela igualdade. Em 23 minutos morre o irmão meu. Em 23 minutos uma mãe chorou. E a cada 23 minutos do que aconteceu foi o sistema desgraçado que assassinou nossas crianças sendo mortas todo dia. E vocês estão dando risada tipo kkk. Em 23 minutos morre uma família porque querem nos matar. Bando de assassino chamado de herói. E agora quem será que vai nos defender? Mas se tu não é branco, mas se você não é boy, cê tá ligado que o vilão da história é você. Na sua certidão descrito criminoso é a pátria que te pariu tentando lhe abortar. Um alvo tatuado no meio do rosto. Não consigo respirar. Que crime é esse que eu cometo todo dia? Tentar viver nessa sociedade racista. 300 anos tentando exterminar. É melhor ficar esperto, a gente vai te incendiar. Que crime é esse que eu cometo todo dia? Ter pele preta em sociedade racista. 300 anos tentando exterminar. É melhor ficar esperto, a gente vai te incendiar. É melhor tomar tenência, a gente vai te incendiar. Esse bando de racista a gente vai incendiar. Racismo. Ato de discriminar, isto é, fazer distinção de uma pessoa ou grupo por associar suas características físicas e étnicas a estigmas, estereótipos, preconceitos. Essa distinção implica um tratamento diferenciado, que resulta em exclusão, segregação e opressão, acontecendo em diversos níveis, como o espacial, cultural e social.
Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental. Foi o último a extinguir o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, e também o último a abolir a escravidão, que ocorreu por meio da Lei Áurea, em 1888. Após o tardio fim da escravidão no Brasil, mais de 1.500.000 ex-escravos foram colocados na sociedade brasileira sem nenhum suporte. Sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência, os escravos libertos foram morar em lugares precários, como os morros, dando origem às favelas. Tais fatos históricos são refletidos na nossa sociedade até os dias atuais. Nas eleições de 2016, a quantidade de candidatos negros eleitos foi notavelmente inferior à quantidade de candidatos brancos. 29,11% dos prefeitos eram autodeclarados negros, enquanto 70,29% eram brancos. O mesmo ocorreu para o cargo de vereador. 42,07% negros e 57,13% brancos. Nos Estados Unidos, as pessoas negras só tiveram direito ao voto após a Lei dos Direitos do Voto de 1965. I have a dream. My 4 little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. No Brasil escravocrata, a prática da escravidão com severos castigos físicos fez com que a tortura fosse legalizada para escravos. Mesmo depois da abolição, continuou sendo praticada por agentes policiais, ainda que proibida por lei. Negros ainda são subrepresentados nas universidades públicas brasileiras, compondo na teoria 50,3% dos alunos, apesar de corresponderem a 55,8% da população, segundo dados do IBGE em 2018. A possibilidade de um jovem negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior em comparação aos jovens brancos. De 2012 a 2014, mais de 30 mil jovens morreram em razão de homicídios. Desse grupo, 77% das vítimas eram negras.
Olá, aqui é a Camille. E aqui é a Ana Luísa, e esse é o Geo Notícias. Estamos com convidados especiais que trabalham diretamente na busca de informações sobre o trabalho escravo aqui na nossa região, a Grande Centro-Oeste. Afinal, sabemos o que é trabalho escravo? No Brasil, o trabalho análogo ao de escravo, como definido pelo artigo 149 do Código Penal, não é caracterizado por meras infrações trabalhistas. Ele é, principalmente, um crime contra a dignidade humana passível de punição, 2 a 8 anos de reclusão mais multa. O que configura o trabalho escravo é trabalho forçado, quando o indivíduo é obrigado a se submeter a condições de trabalho em que é explorado, sem possibilidade de deixar o local, seja por causa de dívidas, seja por ameaça e violência física ou psicológica. A jornada exaustiva, com o expediente penoso, vai além das horas extras e coloca em risco a integridade física do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas é insuficiente para a reposição de energia. Já há casos em que o descanso semanal não é respeitado, assim, o trabalhador fica impedido de manter vida social e familiar. A servidão por dívida, com a fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos como transporte, alimentação, aluguéis e ferramentas de trabalho, esses itens são cobrados de forma abusiva e descontados do salário do trabalhador, e faz com que ele fique sempre devendo. E por último, as condições degradantes, onde um conjunto de elementos caracterizam a precariedade do trabalho e das condições de vida sob a qual o trabalhador é submetido, atentando contra a sua dignidade. Como podemos ver, o trabalho escravo contemporâneo se modificou com o passar dos anos. Infelizmente, mesmo com muitas leis, é vigente no país. Isso aí. Mesmo achando que o trabalho escravo já acabou com as leis abolicionistas, o que muita gente não sabe é que esse tipo de trabalho permanece até os dias atuais e acontece debaixo dos nossos narizes. E nem percebemos, não é mesmo? Claro que sim. Se levarmos em consideração que o trabalho escravo é o trabalho exaustivo, as condições degradantes e outros mais, como já foi dito, podemos perceber a denominação trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão abrangiu outros setores de trabalho. Um grande exemplo disso está em nosso cotidiano, os deliveries e motoristas de aplicativo. Nunca tinha parado para pensar a rotina desgastante, indo para lá e para cá, o que eles ganham por cada corrida deve ser bem pouco, não é mesmo? Com toda certeza, mas a gente não pode esquecer o contexto disso tudo. Além das empresas ficarem com uma certa porcentagem do valor recebido por eles, o custo com seus veículos diariamente não estão inclusos, o que faz com que o trabalhador tenha também gastos por fora. Mas, bem sabemos que a escravidão em nosso país se iniciou na metade do século XVI, com a produção de açúcar e sim, os colonizadores portugueses começaram a trazer escravos africanos para trabalharem nos engenhos. A grande mudança nesse tempo é que antigamente ter um escravo era um investimento, um símbolo de poder e aquisição. Já nos dias atuais, ter um trabalhador irregular é ter um gasto mínimo, já que muitos só pagam alimentação e transporte, e não dão os mínimos direitos que um trabalhador necessita, como salário digno, boa condição de trabalho, saúde, entre outros. Agora, vamos chamar a nossa convidada Amanda, que vai falar com o Vitor. Ela trabalha no Ministério do Trabalho e vai falar sobre as práticas do trabalho escravo no Mato Grosso do Sul. Olá, Amanda, tudo bem com você? Já queria agradecer de início por aceitar o nosso convite para participar do nosso podcast. É uma honra ter alguém como você por aqui. Olá, Vitor, eu estou bem sim. Obrigada por me convidarem para esse episódio do podcast. Esse é um assunto que muitas pessoas, não só da nossa região, mas como o país inteiro, não têm conhecimento e é de muita importância. Para começar a nossa breve entrevista, queria que você falasse com o que trabalha. Então, eu trabalho no Ministério do Trabalho já faz por volta de 10 anos e resgato os trabalhadores escravos e, consequentemente, analiso essas informações para comparar os dados anuais sobre esse tipo de trabalho no Brasil. Os que foram libertados, se o trabalho ainda continua, quais são os lugares com maiores índices e tudo mais. Os trabalhadores que vocês resgatam, eles normalmente trabalham em quê?
maior número de trabalhadores são canavieiros, mas os cavoeiros e pecuaristas também não estão de fora dessa, né? É possível encontrar esse tipo de trabalhadores em qualquer setor econômico. Além disso, já se tem dados de mais de 1.000 trabalhadores que foram resgatados. Caramba, esse é um número impressionante. Não dá para imaginar que muitas pessoas passam por isso. Uma outra pergunta: em que situação vocês encontram esses trabalhadores? Essa com certeza é a pior parte para mim. A gente encontrava os trabalhadores em alojamentos, muitas vezes até sem parede, sem higiene básica e sem proteção. Além disso, era muito comum não ter nenhum registro na carteira de trabalho, já que muitas vezes tinham seus documentos tomados, né? E grande maioria dos trabalhadores eram levados para regiões longe de sua casa e não conseguiam voltar para suas casas, pois era prometido um salário que não chegava a ser recebido por nenhum deles. É uma cena muito triste de se ver e ainda pensar que muitas vezes, não só em nossa região, mas no Brasil todo, são crianças que também realizam essa tarefa juntos com a sua família. E devido a essa condição, são raros os casos de crianças que conseguem sair dessa situação para irem estudar e conseguirem ter uma melhor qualidade de vida. Mais uma vez, obrigado por participar. As informações que você trouxe são de grande importância e tenho certeza que acrescentou muito na vida de nossos ouvintes, pois acredito que grande parte não sabia desses dados, inclusive eu. Estou bem chocado com tudo isso, ainda mais por se tratar da região em que vivemos e saber que tantas pessoas estão sendo submetidas a essas condições. É uma situação bem complicada de se assimilar. Agora vamos para mais uma entrevista para falar sobre um acontecimento no estado de Goiás. E quem estava presente nesse momento era a Júlia, que vai conversar com a gente agora. Oi, João. É a minha primeira vez em uma entrevista assim. Estou um pouco nervosa, confesso. Fica tranquila, a gente só vai conversar um pouco sobre esse tema e as vivências que você tem nesse meio, dando um foco maior à situação que você presenciou, né? Com o resgate de 16 pessoas que eram submetidas a trabalho escravo lá em Goiás. Pois bem, João. O estado de Goiás é um estado com grandes índices de trabalho escravo, tanto que nos últimos 5 anos foi o estado que mais apresentou casos de escravidão no país, o que choca muito todos da região, acredito. Mas o que aconteceu foi o resgate desses trabalhadores em 2 fazendas carvoeiras. Contudo, esse é só um dos muitos casos que acontecem na região. O estado acumula por volta de 200 resgatados por ano, um número gigantesco para uma região com poucos estados. Mas qual informação vocês tiveram sobre esses trabalhadores? A condição de trabalho deles. Muitos tinham que trabalhar 18 horas por dia. 18 horas por dia, dá para acreditar? E também não tinham folga. A condição de seus alojamentos também eram bastante precárias, com colchões mofados, sem banheiro. Era uma condição horrível, impossível de imaginar como viviam naquele lugar. E qual é o seu ponto de vista sobre o combate dessa prática aqui no nosso país? Olha, de fato, é possível perceber que há uma tendência no aumento das formas de exploração. Cada vez mais, o explorador quer ter menos gastos e obter mais lucros, o que faz com que coloque muitas pessoas nessa condição. Mas eu acredito que a educação política tem uma grande importância nesse processo. Explica um pouco mais para a gente desse processo, porque eu acredito que muitos ainda não têm conhecimento. Nos últimos tempos, a legislação se tornou mais dura para quem for pego realizando a prática do trabalho escravo e também a criação de 269 novas varas de trabalho que já começaram a ser instaladas nos estados. Além disso, deveria ter uma maior fiscalização das áreas. Muitas denúncias são feitas, mas nem sempre os resgates são realizados, como, por exemplo, no Mato Grosso. Foram realizadas 927 denúncias, mas somente 676 resgates. Essa também não é uma tarefa muito fácil, tem que ser realizada junto com o aparato policial, pois nessas regiões é uma
muito comum que fiscais sejam ameaçados ou até mesmo assassinados quando estão exercendo seu trabalho. É colocar sua vida em risco para salvar a vida do outro. Muito obrigado, Júlia. A gente agradece muito a sua vinda até aqui e a todos os convidados de hoje. Esse é um assunto muito delicado e muito pouco discutido na nossa sociedade. Acredito que depois dessa nossa conversa, muitas pessoas vão saber diferenciar o trabalho escravo e a frequência dele na nossa sociedade. Por hoje é só. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Sensação, sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas. Sensacional. A região sudeste do Brasil é conhecida pelas suas belas cidades metropolitanas e suas diversas paisagens naturais. Mas é pouco falado sobre o trabalho escravo que a sustenta. A escravidão contemporânea é um pouco diferente da que vemos nos livros de história. A escravidão que antes era lícita, agora ocorre nas entrelinhas, mas com o perfil bem parecido. O grupo escravizado é formado 95% de homens com idade próxima de 18 a 44 anos e 80% negros. O trabalho escravo atua em diversas áreas, mas produz principalmente alimentos de origem animal, como carne e leite. O Sudeste superou todas as regiões e chegou à marca de 1.068 resgates de trabalhadores em situação de escravidão. Em 2009, liderou o ranking nacional de pessoas flagradas no trabalho forçado. Porém, uma vez libertos, existem poucas políticas de auxílio para os resgatados e suas famílias. História que se repete desde 13 de maio de 1888. De tal forma, permanecem na mesma situação de vulnerabilidade socioeconômica que os tornaram alvo fácil de exploração. Apesar do alto número de vítimas, o Brasil vem fazendo um bom trabalho no combate desde 1995, quando reconheceu a existência e a gravidade dessa situação no nosso país e implantou medidas estruturais para a erradicação do trabalho análogo à escravidão. Mas, muitas vezes, a escravidão contemporânea se beneficia de uma rede ligada a vários países. Sendo assim, a ação deve ser conjunta e eficiente ao redor de todo o mundo. Como é o seu olhar? Ele precisa ser transformado? Você enxerga o que queremos lhe mostrar? Você pensa pela cor? De acordo com o Atlas da Violência, em 2018, os negros representaram 74,7% das vítimas de todos os homicídios. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. Entre esses, 61,7% são pretos ou pardos. Negros são 75% entre os mais pobres, enquanto brancos, 70% entre os mais ricos. De acordo com o IBGE, pretos e pardos somam 2/3 da população dos desempregados do Brasil. Talvez nada que eu lhe conte aqui o faça mudar o olhar que dirige aos outros. Mas pense, quais são os princípios e crenças que levam alguém a acreditar que algum ser humano é inferior aos demais? É necessário falar sobre isso. Afinal, ser encarado incomoda, né? Então encare o fato de que o racismo também.
Você sabia que na metade do século XVI, quando os africanos vieram para o Brasil, trouxeram consigo os seus costumes, as suas religiões e as suas tradições? Além de uma cultura forte e diferente que perdura até hoje no Brasil? Já ouviu falar do samba, do maracatu, do congado e da cavalhada? Já ouviu o som do chocalho, do berimbau ou do atabaque? Já comeu pimenta malagueta, gengibre, milho ou feijão preto? E a canjica? O angu doce, a paçoca ou a tapioca? Pois bem, deixe-me então lhe contar. Todos esses são frutos da cultura africana e da sua influência no cenário brasileiro. Por isso eu digo, aprenda a olhar na direção do fim do racismo, a valorizar quem está a seu lado, a ter orgulho de todas as culturas e da sua cor. Eu não sei dizer o que você enxerga através da melanina, mas uma coisa eu posso lhe garantir. A cor preta não inferioriza nenhum ser humano. Por fim, repito, eu não sei dizer o que você enxerga através da melanina, mas aprenda a não ser mais um que discrimina. Olá, eu sou o Gustavo e esse podcast faz parte de uma revista televisiva das turmas do segundo ano do curso de administração do IFMG. Iremos falar sobre a expressão corporal da cultura negra com enfoque na dança. Bom, uma das mais antigas e expressivas formas de comunicação da história do ser humano, a expressão corporal é uma linguagem que permite nos comuniquemos com o mundo ao nosso redor e transmitirmos nossas emoções de uma forma única e individual. No Brasil, a cultura corporal afro-brasileira se mostra um fator importantíssimo na construção da nossa cultura como a conhecemos hoje, ainda que muitas vezes essas expressões corporais sejam alvos de preconceitos da sociedade. Como exemplos de expressividade da cultura corporal afro-brasileira, podemos citar a capoeira, o carnaval e os rituais religiosos, sendo que todas envolvem a dança, o canto, o jogo, a música e são sempre repletas de espiritualidade. Além disso, temos o samba, um dos maiores e mais famosos símbolos da cultura brasileira no mundo, que surgiu da mistura de ritmos trazidos por escravizados vindos da África. Uma das formas de expressão corporal mais difundida pelo mundo é a dança, que é uma importante forma de expressão artístico-cultural e está sempre presente em diversos contextos da sociedade, seja em grandes e importantes palcos ou em pequenos clubes, na rua e até mesmo nas casas das pessoas. Nos dias atuais, a dança tem servido como uma porta de acesso a melhores condições de vida a diversos bailarinas e bailarinos brasileiros que têm a oportunidade de mostrar seu talento e determinação nos palcos do mundo inteiro. Aos bailarinos e bailarinas negras, essa luta por melhores condições de vida se soma à luta contra o racismo e vem dando espaço a um crescente movimento que busca ofertar a outros bailarinos negros a oportunidade de brilhar nos palcos. Levando isso em consideração, hoje nós iremos entrevistar o dançarino Fábio Mariano, de 27 anos. Ele cresceu em Niterói, no Rio de Janeiro. Sua paixão pelo balé clássico começou com 13 anos. Desde então, ele participou de várias escolas de dança ligadas ao Teatro Municipal. Ele vem de uma família humilde que sempre o apoiou em realizar o seu sonho de dançar. Depois de várias audições em companhias de danças brasileiras, em 2016 ele resolveu sair do país e foi contratado por uma companhia americana em Atlantic City, Nova Jersey. Na época, ele fez uma vaquinha em site para conseguir quitar a passagem para ir aos Estados Unidos. Hoje em dia, ele dança em Memphis, no Tennessee, na College Dance Collective, na qual tem como objetivo promover a diversidade racial no balé. Agora, Beatriz e Sofia irão conversar com ele. A primeira pergunta é: o que mais te marcou na sua trajetória como bailarino, desde a primeira aula até hoje em dia? Eu acho que o que mais me marcou foi a minha formatura na Escola Estadual de Dança Maria Helena, que, para quem não conhece, é a escola profissionalizante de dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma escola que existe há mais de 90 anos. E quando eu comecei a dançar e comecei a entender um pouco mais de dança, e que eu resolvi que eu queria me profissionalizar, eu queria muito entrar para essa escola, que é uma escola concorrida, e queria me formar lá. Mas eu não comecei novinho, criança, então eu achava que ia ser bem difícil. Mas eu consegui entrar para a escola e consegui me formar, e essa foi uma conquista para mim, foi muito emocionante para mim ter conseguido isso.
Realmente é muito emocionante. Como foi para você o acesso ao balé? Você teve escolas pagas? Você tinha que se deslocar até o lugar da escola? Foi, olha, eu dei jeito. Não foi fácil, eu nunca tive condições de pagar a escola de balé e também, graças a Deus, nunca precisei. Sempre tiveram escolas que abriram as portas para mim. Quando eu comecei, eu tinha uma professora que dava aula para mim num estúdio pequeno, onde eu comecei, mas o estúdio acabou fechando. E aí ela falou, você pode fazer aula comigo no outro estúdio que eu dou aula, e era numa outra cidade um pouco mais longe de onde eu morava. E eu fiquei preocupado, porque eu falei, eu não vou ter como pagar passagem para ir para fazer aula todo dia. E ela falou, não, a gente vai dar um jeito e vai dar tudo certo. Então ela me ajudou muito nesse começo, ela pagava minha passagem muitas vezes, e eu passava o dia lá, então ela às vezes pagava a alimentação, meus pais também me ajudavam sempre que podiam. Foi apertado, mas assim, a gente dava um jeito, entendeu? Meus pais me apoiavam muito, então deu tudo certo. E quando eu fui para a escola de dança do Teatro Municipal, é uma escola estadual, então eles oferecem muitas ajudas também. Então, eles pagavam a passagem, e a gente tinha um Rio Card. Não sei se vocês têm alguma coisa parecida, mas no Rio tem um Rio Card que a gente chama para pagar passagem de transporte para estudantes. E aí eles davam esse transporte para a gente. Igual você falou dessa professora, são os anjinhos, né, que aparecem na vida da gente para ajudar a gente a realizar os nossos sonhos. Professor é ser de outro mundo, né? Professor É isso mesmo. A terceira pergunta é se você tinha alguma inspiração quando você começou e se essas inspirações se mantêm até hoje, se são novas pessoas que você se inspira, como é que é isso? A minha primeira inspiração na dança, para começar, quem me inspirou a começar a dançar foi Ana Botafogo, a bailarina mais famosa do Brasil. Foi por causa dela que eu conheci o balé. Na época ela fazia uma novela e foi assim que eu descobri. Até então eu não sabia nada sobre balé. E ela com certeza foi a primeira pessoa que me inspirou. E mais tarde, na minha jornada na dança, e a gente trabalhou junto durante várias vezes. Então eu conheci a artista que ela é, então ela me inspirava mais ainda. Então, eu acho que a Ana, ela é uma constante inspiração como artista e como pessoa também. Ela é uma pessoa incrível e artista incrível. E a ver dançando era sempre inspirador. Mas, com certeza, eu fui ganhando novas inspirações ao longo do tempo, e outros bailarinos e outros artistas ao longo da vida. E acho que isso vai acontecendo constantemente, né? A gente está sempre vendo pessoas falando, uau. E às vezes a gente pensa que a inspiração é só de alguém que vem depois de você, alguém mais velho, mas não, às vezes pessoas mais novas também te inspiram. Fazem coisas que você fica assim, uau. Em uma palavra, o que a dança significou para você lá no início, quando você descobriu que gostava do balé, e hoje em dia? Quando eu conheci a dança, uma palavra, poxa, só uma. Ocupação. Eu comecei a dançar porque eu queria fazer alguma coisa, então, digamos, ocupação. E hoje em dia, é isso? Hoje em dia, uma palavra, meu Deus. Não sei como falar uma palavra. Pode falar um pouco mais, então, aí. Uma frase. É a minha vida. Eu não tenho outra. Não consigo imaginar a minha vida sem a dança. Sabe? Eu nem passa na minha cabeça outra coisa. Ou
ou sei lá, mudar completamente o caminho da minha vida, sabe? Tá tão entranhado, tão interligado. Agora voltando mais aí para a questão racial, né? Se você já observou alguma situação de racismo em testes para academias brasileiras, se você, mesmo que às vezes passasse, não entendia, se você depois em algum momento você reconheceu que algumas portas tenham se fechado por conta da cor da sua pele e tudo mais. Então, no Brasil, a gente é um país muito misturado, né? E é um país com raças muito misturadas, etnias muito misturadas. E muitas pessoas nem me veem como negro no Brasil, sabe? Com o tom de pele que eu tenho, as pessoas não associam a isso. Então, eu, por ter a cor de pele que eu tenho, nunca sofri um racismo muito agressivo ou muito direto, sabe? Mas, como a gente sabe, existe um racismo estrutural no Brasil que privilegia o branco. Isso não tem como negar, sabe? E muitas vezes as pessoas acham que não, que está falando demais, mas existe. Está tão entranhado que as pessoas nem percebem. E com certeza eu já vi, principalmente no Teatro Municipal, que é uma instituição tão antiga, e quando a gente fala de antigo, não é só de idade, mas também de mentalidade, de como as coisas funcionam lá dentro. De nacionalismo, né? Você vê muitas coisas acontecendo que não são certas, sabe? Como o fato de nunca ter tido uma primeira bailarina negra no Teatro Municipal, que tem mais de 100 anos, sabe, na história, de onde ter tido um bailarino negro homem fazendo o papel principal durante mais de 100 anos, sabe? Então, existem algumas coisas, sabe? A gente, quando eu estava na escola, ouvia certas coisas, tipo, você não pode ir para a praia, não fica mais escuro do que isso, não, senão você não tem chance. Coisinhas que, quando eu era mais novo, não passava pela minha cabeça como racismo ou como questões raciais, entendeu? Mas hoje em dia eu fico, caraca, não podia ir para a praia, eu ficava passando protetor solar 70 para não ficar com medo de escurecer. Umas coisas assim que parece que são bobas, mas são questões sérias, sabe? E eu percebi muita diferença aqui nos Estados Unidos. Isso, eu senti essa diferença. Aqui é muito mais dividido do que no Brasil, né? Eles tiveram uma história diferente de segregação do Brasil. Então, tem essa diferença. A pessoa que, se ela não for branca, ela é preta. Ou ela é branca, branca. Se você for misturado, no meu caso, que eu sou misturado, meu pai é branco, minha mãe é negra, eu sou considerado preto, sabe? Então, eu percebi uma diferença aqui e, de certa forma, eles sabem lidar mais com essa diferença por ser mais acentuada. Eu acho que eles sabem lidar em certas questões com essa diferença. No Brasil é tudo tão misturado, as pessoas acham que, não, todo mundo é igual. E você observou isso em relação, assim, à técnica, que eles viam isso como mais importante do que de onde você vinha, seus traços? Você achou que foi perceptível essa diferença, assim, mesmo, de que eles não ligavam se você era preto, mas se você dança bem, você consegue seu espaço? Sim, isso você não pode generalizar, né, aqui, porque em nenhum lugar do mundo não tem como generalizar de que aqui isso não acontece. O racismo está entranhado em vários cantos do mundo. Mas eu percebi diferença, assim, e quando eu vim para cá, eu me mudei para New Jersey, Nova Jersey, e eu entrei para uma companhia e eu tive várias oportunidades nessa companhia, sabe? E a diretora não olhava para a cor que eu tenho, para o cabelo cacheado que eu tenho, para o tamanho do meu nariz, não olhava para nada disso. Ela queria saber se eu conseguia dar conta de interpretar o papel artisticamente, tecnicamente. Ótimo, então você vai fazer isso aqui, sabe? E no Brasil, eu acho que ainda tem, é claro que está melhorando muito, mas ainda tem essa coisa de que, para você fazer esse papel, você tem que
Você não pode fazer esse papel de príncipe se você não tem uma cara de príncipe, um cabelo lisinho que cai assim na testa, um narizinho, sabe? Umas coisas desse tipo que a gente fica assim, nossa. Mas ainda existe esse tipo de coisa em vários lugares, não é só no Brasil, não, tá? Mas tem muitas companhias quebrando esse preconceito, e o que importa é a sua técnica e artística e profissional de fazer aquele trabalho. E eu tive essas oportunidades e sou muito grato por isso. Agora, a nossa última pergunta aqui da nossa entrevista é sobre o Black Skin Ballet. Se você acredita, você como cofundador do projeto, se você acredita que vocês estão fazendo por novos bailarinos, pelos que estão chegando agora, pelos negros bailarinos que estão chegando agora, algo que você e os outros fundadores não tiveram, que foi uma plataforma assim para você ver gente negra nesses espaços, como primeiro bailarino, como profissional, se você acredita que tem um papel importante nessa representatividade para os novos bailarinos. Olha, com certeza, eu acredito muito nisso, e esse é um dos motivos da gente ter fundado o Black Skin Ballet, a falta de inspiração para outras pessoas e poder ver, né, acontecendo. Quando você vê que existe uma coisa, você acha que aquilo é possível, é mais próximo de ser possível para você do que se você nunca viu, entendeu? Com certeza é mais difícil. Você é uma pessoa negra, uma menina negra de família pobre, e você nunca viu uma bailarina que parece com você, vindo das mesmas situações que você, seguindo uma carreira, você não vai pensar que, então, se não tem ninguém é porque não tem a possibilidade. Mas se você vê uma, você fica assim, de repente eu vou ser a segunda. Se você vê vários, essa barreira ela cai completamente. E você fica assim, é só uma possibilidade, eu posso fazer isso, se eu amo isso, eu posso fazer. Entendeu? Então é isso que a gente quer fazer, é acabar com essa barreira e essa coisa de que balé é só para quem tem condições de pagar uma academia de qualidade e fazer. Então, esse é o objetivo, é inspirar essas pessoas, essa nova geração, não só a nova geração, mas todo mundo. A gente recebe várias mensagens de pessoas adultas e até mais velhas falando, nossa, que legal vocês fazendo isso, me inspirou, e sabe? Então, esse é o objetivo, sim, é mostrar a quantidade de gente que conseguiu, sabe, que tem feito. E eu ainda estou descobrindo coisas ao longo do caminho. Essa semana mesmo eu estava conversando com a Ingrid e com o Juan. Eu falei, gente, vocês conhecem esse bailarino? Um bailarino chamado Júnior de Souza. E ele é bailarino do English National Ballet, em Londres. Um bailarino brasileiro e negro. Vocês conhecem esse bailarino? Ele é primeiro solista no English National Ballet. E eles falaram, não, nunca ouvi falar. Eu falei, caraca, como que a gente não sabe dessa pessoa? Como a gente não sabe que essa pessoa existe? Um brasileiro do Rio de Janeiro, negro, primeiro solista do English National Ballet, ninguém nunca ouviu falar. Sabe? Então a gente quer trazer esse conhecimento, as pessoas verem que existem muitos bailarinos na Europa, nos Estados Unidos, na África, em vários lugares, entendeu? Para elas se sentirem confortáveis em seguir esse caminho e não achar que seguir esse caminho vai ser muito difícil, não existe. Não é que vai ser fácil, mas há possibilidade, sim. E eu garanto que não só para os bailarinos, né? Para qualquer negro que vê isso, é um projeto muito importante você acreditar, porque o balé, a gente tem um conhecimento, assim, eu, a Sofia, que não somos bailarinas, a gente tem um conhecimento de que o balé é elitizado, que é uma coisa muito, assim, chique para as pessoas importantes, e com certeza isso é muito importante, porque dificilmente a gente vê um negro nesse espaço elitizado e muito chique. Então, garanto que para todo mundo é um espaço incrível. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Muito obrigado. A gente está tentando fazer o melhor possível e
é difícil porque eu tenho a minha vida, a Ingrid tem a vida dela, o Juan tem a vida dele, e a gente tem que associar nosso tempo para fazer isso tudo acontecer, mas a gente tem muita vontade de que isso aconteça, entendeu? A gente quer muito mais pessoas e mais pessoas, então a gente tem trabalhado para fazer o que a gente pode, o melhor. E estão conseguindo, com certeza. Muito obrigado, Fábio, pelo seu tempo, a sua atenção. Isso aqui é muito importante para a gente. E que você tenha muito sucesso na sua carreira, toda a sua vida. E espero que você seja convidado para muitas situações, não só para falar sobre o racismo, sobre a cor da sua pele, mas para falar sobre o balé também, sobre a dança, que é a sua profissão, que é o que você faz. Que é importante a gente conquistar esse espaço também nas nossas áreas, no que a gente sabe fazer, e não só ficar falando disso aqui que a gente sofre, porque a vida não é só sofrimento, só preconceito, a gente também faz muita coisa boa. É isso aí, essa é uma das grandes questões, né? Às vezes a Ingrid até fica falando, mas esse pessoal só quer falar do pobre, do sofrimento e do bailarino que sofreu para chegar no topo. Vamos falar das coisas boas também, vamos falar dos sucessos e das conquistas. Chega de aceitar essas coisas, de ficar falando das coisas ruins. Vamos falar das coisas boas. Porque é verdade, é importante falar dos momentos difíceis, sim. É aquela história, né? A gente tem que olhar para o passado para não repetir o erro no futuro. Mas a gente tem que celebrar os momentos bons e as conquistas também. É muito importante isso. Pensar positivo vai mudando o mundo também, né? Com certeza. Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Fábio. De verdade. Eu que agradeço pelo convite. Sucesso para o trabalho e obrigado por dar atenção para temas importantes assim, que fazem a diferença. Muito obrigada. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Portanto, ao aprofundarmos sobre o assunto, concluímos que apesar do Brasil ser um país miscigenado, ainda está presente no dia a dia, sendo com religiões como o candomblé e no embranquecimento da cultura afro, uma vez que só são aceitas pela sociedade quando pessoas brancas usufruem da mesma. Levando em conta também que as oportunidades tanto no meio artístico quanto financeiro no exterior são maiores que aqui no Brasil, e tudo por causa do extremo racismo e preconceito que está enraizado em nosso país. No entanto, muitos negros são procurados para falar sobre suas vidas, mas são poucas as vezes em que falam sobre suas áreas profissionais, sendo sempre direcionados ao racismo. E isso acaba descartando todo o esforço e todo o trabalho dos mesmos. Enfim, queremos agradecer ao Fábio por ter disponibilizado um tempo para conversar conosco e desejar todo sucesso para ele. Queremos agradecer também a todos que ouviram até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima. A música é a língua materna de Deus. Foi isso que nem católicos nem protestantes entenderam, que em África os deuses dançam. E todos cometeram o mesmo erro. Proibiram os tambores. Na verdade, se não nos deixassem tocar os batuques, nós, os pretos, faríamos do corpo um tambor. Ou mais grave ainda, percutiríamos com os pés sobre a superfície da terra e assim abrir-se-iam brechas no mundo inteiro. Se é um tabuleiro, avançamos casais. Eles gostam quando o preto dança, grita, chora. Eles temem quando o preto pensa. Eu sigo o pé no chão, não pra que não me perca. É pra dar impulso pro salto, eu quero ver me pegar. E o que falavam que era o mundo, eu sabia, não era o terço. Tipo bebê que não aguenta ficar no berço. Cês dão porrada, espera abraço. Se tudo termina em pizza, que a pizza fica em pedaços.
encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. A voz que ecoa no tambor. Chega junto e venha cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixem calar a nossa voz, não. Não deixem calar a nossa voz.